convite que eu recebi de estar aqui, eu estava perguntando ao Senhor o que eu traria para vocês. Eu estava me perguntando e colocando de fato um questionamento ao Senhor, o que eu traria para esse lugar. E o Senhor, Ele foi muito claro ao dizer que não existe nada novo. Não existe nada tão surpreendente que eu possa fazer neste lugar que o Senhor não tenha feito outrora. E o Senhor, Ele me lembrou que eu sou líder ou lidero uma sala de oração há praticamente 2 anos e meio. E eu falo isso com muito temor. E o Senhor, Ele me disse, não precisa inventar. Não precisa fazer algo diferente, algo escandaloso, porque eu continuo sendo o mesmo. E a mesma coisa que eu faço com você toda terça-feira, faça sol, faça chuva, derrame um pouco sobre aquele lugar. E eu não sei como tem sido esse evento 24 horas de tanta coisa boa, tanta coisa gostosa. Quem me dera estar aqui desde o primeiro dia. Mas eu queria que nesse momento você se desprendesse de tudo, pois o ambiente ele é propício para a melhor adoração ao Senhor. O ambiente ele é propício para você se entregar por completo. E eu queria que você, de forma ousada, viesse mais para frente, você que pode. É um ambiente gostoso, vem para frente, pode vir, pode vir. A palavra nos revela em Gênesis que sempre o Senhor foi o mais interessado em nos relacionar. O Senhor sempre esteve disponível. A palavra diz que ao entardecer o Senhor descia ao jardim para buscar um tempo de qualidade, um tempo de entrega por completo com a criatura. E eu queria justamente que nesse momento você entendesse que o Senhor, Ele tem prazer em te encontrar de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Eu queria que você entendesse que o Senhor, Ele tem satisfação em te encontrar, pois Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo aquele Deus que procura os seus filhos todos os santos dias. A palavra em Lamentações vai dizer que o Senhor, a misericórdia dele é a única razão de nós não sermos consumidos. Porque não é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas é pelo encontro que eu decido todos os dias ter com Ele. E eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos. E começasse a entronizar aquilo que o Senhor já fez de bom contigo. Talvez o grande milagre da sua vida hoje se tornou apenas um baú esquecido. Talvez o grande feito como cristão, talvez o grande feito na sua vida que Deus fez está num lugar esquecido. E eu quero te convidar nesse momento a adentrar nesse ambiente em que você se sentia tão amado pelo Pai. Eu queria que nesse momento você começasse a abrir as frestas daquilo que tem escondido a preciosidade do Pai. Eu queria que nesse momento você começasse a trazer clareza ao ambiente do dia em que o Senhor te resgatou daquilo que você mais tinha de pecado. E comece a adentrar no ambiente da verdadeira adoração, com tudo que você tem, com tudo que você é, com tudo que você pode oferecer nesta hora para o Senhor.
Comece a adentrar no ambiente do trono e clame por Ele. Comece a declarar: Senhor, eu te amo, eu te quero. Estou no meu jardim, tranquei a abri minhas raízes com minha gotagem. Senhor, não quer perca um brilho do não quero. Nós queremos te entregar tudo que primeira essência. Quando estiveres necessitado de uma oração, volte para o lugar secreto. Volte para o ambiente em que só você e o Senhor conseguem interagir. E nesse momento nós queremos dizer: Senhor, nós estamos preparados. O nosso coração está disponível. Nós queremos te sentir de novo, de novo. Vem e faz de novo, de novo, de novo, de novo. Vem e faz de novo. Vem e faz de novo. O meu coração eu te entrego por inteiro. E tudo que sou é para ti. Pois sem ti nada sou, Senhor. Sem ti nada posso fazer. E eu elevo os meus olhos. Sobre os montes, Yeshua, Yeshua. E quando nós falamos sobre olhar pelos montes, buscando o contexto histórico, antigamente os deuses eram colocados nos lugares mais altos,
que antes mesmo de você chegar em uma cidade, você já sabe que tem um Deus exaltado. E o salmista vai dizer assim: eu olho para os montes e não acho nenhum Deus que surpreende. Eu olho para os montes de Jerusalém e não vejo nenhum Deus exaltado que consegue me suster todos os dias. E ele fala assim: eu olho para os montes de onde me virá o socorro, mas não esses montes levantados por homens, porque existe um Deus, existe um Senhor, que quando eu me disponho a olhar somente para Ele, e Ele vem saltando, Ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes, e eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem. Senhor, não permita que as circunstâncias ou os lugares levantados possam roubar o nosso olhar para Ti. Senhor, não permita que as nossas conquistas possam roubar o nosso olhar para Ti. Não permita, Senhor, que as nossas derrotas possam roubar o nosso olhar para Ti. Senhor, não permita que as nossas dores ou angústias possam roubar os nossos olhares para Ti. Porque nós sabemos que enquanto nós oramos, enquanto nós nos disponibilizamos, o Senhor peleja por nós. Nós sabemos que enquanto o Senhor for o único em nosso coração, o Senhor lutar por nós, lutar por nós, lutar por nós. Pois Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas, Ele trabalha. Erga suas mãos, Deus não rejeita a oração. Oração. Nunca vi um justo ou ficar longe teu louvor, porque
na frente. Tirando os espinhos. Pra ninguém mais fechar, Ele caminha. Erga essas mãos. Nas horas escuras da minha vida, quando ninguém tem tempo pra mim, só há um Deus que eu conheço. Nas horas amargas da minha vida, Jesus dá. Não existe outro como tu, Jesus. Não existe, não existe, não existe. Tu és o único pra mim, Deus. Não há outro, não, 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 não. Não há outro. Não há outro como tu, Deus. E o que seria de mim sem ti? Sem ti, sem ti. E o que seria de mim sem ti? Sem ti, Deus, sem ti. Nas horas escuras da minha vida, Jesus está lá. Tem tempo pra mim, Jesus. O nome dele, o nome dele, o nome dele, o nome dele é Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Reinos se vão, líderes se vão, senhores se vão, ambientes acabam, senhores se vão, líderes se vão, governantes se vão, mas o Senhor, Ele permanece para sempre. Ele permanece para sempre. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Nós é que mudamos, nós é que falhamos, nós é que corremos do ambiente em que Ele está, mas Ele continua sendo o mesmo. Continua sendo o mesmo. Sri Kantra.
vamos permanecer no ambiente em que o Senhor está. Pois não existe outro lugar melhor do que na presença do Senhor. Não existe lugar propício. Não existe nenhum lugar melhor do que na presença do Senhor. Você pode cantar comigo? E gritar pro mundo inteiro que aqui dentro só quero queimar, só quero queimar. E esse é o meu, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do só quero queimar. Nós queremos queimar por Senhor. Vocês estão comigo, amém? Glória a Deus! Aleluias! Temos pouco tempo, eu queria te convidar a abrir sua Bíblia, você que pode. No livro de Romanos 3, 23 ao 25. Romanos 3, do 23 ao 25. É um texto muito conhecido pela igreja, por aqueles que alguma vez já frequentaram alguma igreja, por aqueles que já são batizados. Amém? Vocês acharam? Esse livro, ele traz várias reflexões, várias orientações, e uma que mais me chama a atenção é justamente essa, que vai dizer o seguinte: pois todos pecaram e não alcançaram ou destituídos da glória de Deus estão. Mas Ele, em sua graça, nos declara juntos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Você pode fechar seus olhos? Senhor, muito obrigado, Deus, por esse dia, por esse ambiente. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por tudo que já foi feito nesse lugar. Nós cremos que foi pela direção do Senhor e até agora tem sido pela direção do Senhor. Então, Pai amado, não permita que de mim possa sair palavras vazias. Pai amado, blinda o meu pensar, o meu falar, que os meus lábios sejam direcionados pelo Teu Espírito. Pai amado, que nossos corações venham ser propícios a este momento, Pai. Que nós saiamos daqui renovados mais uma vez. Que nós venhamos, Pai amado, desfrutar desse evento como nunca antes, Pai. Não só agora, mas quando essas portas se fecharem.
que nós venhamos, Pai amado, continuar, manuter aquilo que nós alcançamos nesse lugar, através dessas 24 horas. Pai, te damos liberdade mais uma vez para fazer aquilo que te apraz nesse lugar. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez e continuarás fazendo, e cremos que o Senhor está sobre nós. E é por isso que te damos liberdade, Deus, para fazer o que te apraz, em nome de Jesus. Amém? Amados, essa palavra tem me perseguido muito, porque ele vai justamente lembrar que todos estamos na mesma condição. Independente do seu cargo, independente daquilo que você faz, do seu ministério, a palavra nos garante que eu e você estamos na mesma posição. Eu e você tivemos a mesma graça. Eu e você tivemos o mesmo sacrifício. O mesmo resgate que me alcançou, alcançou você. E se não alcançou, eu tenho plena convicção que vai alcançar. Então, essa palavra ela vai dizer que todos pecaram, todos vêm da mesma essência pecaminosa, que destituídos ou distantes da graça ou da glória de Deus estão. Mas através do preço pago por Jesus, nós fomos resgatados, nós fomos agraciados, nós fomos justificados. E o poder da graça, ela precisa ser, o poder da graça, ela precisa ser todos os dias lembrado. A graça, ela nos foi dada de graça. E muitos buscam nela refúgio para viver em constante vida de pecado. A graça ela nos foi dada. Eu mesmo não presenciei o sacrifício, mas através dos meus pais lá atrás, através das decisões que eu tomei no futuro, através das decisões que eu tenho tomado agora, eu tenho experimentado o sacrifício de Jesus. Então a graça ela nos foi dada justamente para vivermos em paz com Deus. Só que muitos de nós têm procurado subterfúgio nessa graça para continuar vivendo uma vida de pecado, uma vida de enganação, uma vida que vai contraditária aquilo que Deus quer que eu e você façamos. Nós buscamos subterfúgio de falar, porque de graça nós continuamos vivendo uma vida de arrependimento. Beleza, tá tudo bem. Só que até quando você vai viver em constantes vacilos? Até quando você vai viver em uma pessoa que só acende o fogo quando está na igreja, só acende o fogo quando tem um evento 24 horas? Porque quando as portas se fecharem, você continua sendo o mesmo que tem vida de vacilo, acessando coisas que não atraem a presença de Deus e se justificando na graça. Tudo bem, mas até quando? Nós vivemos constantemente buscando líderes ou igrejas que se adequem ao nosso padrão. Talvez a palavra dura, a palavra que vai ferir o seu coração. A Bíblia nos diz que o nosso Deus, Ele tem a capacidade de nos ferir para nos curar. Até quando nós vamos viver essa vida que nos distancia do ambiente propício da manutenção da graça? Nós vivemos buscando ambientes que não exalam a presença de Deus. Vivemos buscando ambientes que não nos confrontam mais, ou se nos confrontarem, nós relativizamos. E vivemos uma vida de pecado lá fora, constante, porque fomos dados ou fomos presenteados com uma graça. Só que a graça ela foi paga com um preço de sangue, um preço de vida. Então eu começo a pensar e a entender que a mesma graça que me justifica, ela precisa ser a mesma graça que me impede de acessar um site de pornografia. Eu preciso começar a entender que a mesma graça que me retirou do lamaçal do pecado, ela é suficiente para impedir que eu seja alguém que dá calote nos outros. A mesma graça que me resgatou da condenação eterna, ela precisa ser suficiente de me manter em uma vida de retidão.
E a Bíblia está cheia de casos em que pessoas entenderam de forma atípica, de forma inconveniente, o poder da graça. E eu sempre falo que nem os 12 discípulos, até a morte de Jesus, eles eram convertidos. Porque quando Jesus morre, todos eles voltaram a fazer o que faziam antes. Ou seja, não eram convertidos ainda. Eles voltam a fazer o que eles faziam antes. Pedro, ele fala assim: me ama, eu te amo. Você me ama, eu te amo. Só que Pedro não era convertido ainda. Tanto que quando Jesus morre, ele volta ao lugar da vergonha, ao lugar onde ele se sentia cabisbaixo. Mas quando Pedro entende o poder da graça, ele é confundido com um cara doido. Ele é confundido com um cara embriagado. Na primeira pregação de Pedro convertido, mais de 3.000 pessoas aceitam Jesus. Quando Pedro entende, Atos vai nos dar uma direção que Pedro e João, eles saíam de oração em oração, de oração em oração, de oração em oração. Não tem como você manuter a graça de Deus sem vida de oração. Não tem como você sustentar 24 horas ardendo sem o poder da oração. Paulo ele vai dizer que nós devemos orar sem cessar. E orar sem cessar não é necessariamente marcar um encontro. É ter a condição intelectual de falar que cada passo que eu dou, eu preciso dizer: Senhor, usa-me. Senhor, me protege. Senhor, estou contigo. Ainda que eu esteja pegando um ônibus, Senhor, eu estou contigo. Ainda que eu esteja dirigindo uma Porsche, Senhor, eu estou contigo. A graça que me resgatou do pecado precisa ser a mesma graça que me impede de assinar contratos fraudulentos. A mesma graça que me resgatou do pecado, ela precisa ser suficiente para impedir que eu traia a minha esposa. E eu não traio a minha esposa porque eu sou melhor, é porque antes de eu ser marido dela, eu sou homem de Deus. Antes de ser esposo dela, eu sou homem de Deus. Tanto que quando ela vem com um espírito contrário, eu falo: está repreendido, Satanás. Antes de ser esposo dela, eu sou homem de Deus. Vocês estão comigo, amém? Então nós precisamos entender que a graça, ela é criteriosa nos mínimos detalhes. Ela precisa nos impedir de entrar em lugares que não exalam a presença de Deus. Eu não sou forte, e se eu não tiver em uma vida constante de oração, no mínimo lugar eu estou caindo. Qualquer deslize eu estou caindo. E nós vivemos em uma vida constante de pecado, porque entendemos que a graça foi de graça. Eu pelo menos estou há 10 anos no Brasil e não lembro de ouvir uma notícia de que um pastor foi apedrejado por pregar a palavra. Pelo menos, vocês já ouviram? Acho que não, né? Pelo menos no Brasil e pelo menos em Angola, onde eu vim, eu nunca vi isso. E nós ousamos justificar que nós não conseguimos fazer mais para Deus por conta de N coisas. Pedro, quando se converte, ele fala assim: eu não sou digno de ser pregado como ele. Ele sim entregou a vida ao Evangelho. Ele sim entendeu o poder da graça ao ponto de se entregar por ela. E se a gente for estudar a forma de como alguns discípulos morreram, a gente pararia de dar desculpa. Hoje a única coisa que confronta o seu ministério é as coisas que você conquistou: família, trabalho, filhos. Pelo menos
menos que eu saiba no Brasil, não tem ninguém apontando uma arma para você, que se você pregar você vai morrer. Mas nós cansamos de dar justificativa. Não faço mais, não faço mais, não faço mais. Ou se faz, fala que está fazendo tudo. Quando que você foi colocado à prova? Quando? Mas existem lugares, e eu sempre lembro isso quando a gente faz, na segunda-feira, a palavra lá no meu trabalho, a gente sempre faz um culto. Antes de qualquer evento no trabalho, toda segunda-feira a gente implantou um culto. E eu sempre lembro de alguns detalhes alguns relatos que a gente ouve sobre lugares que eles têm que falar assim: Deus é bom, Deus te ama. Porque lá sim, se você gritar igual eu estou fazendo, você morre. Mas nós somos acovardados através daquilo que Deus já nos deu. O que Deus nos dá está confrontando com aquilo que nós podemos fazer no reino dele. Se tiver 3 cultos na semana, eu escolho o que eu quero vir. Se tiver 24 horas de oração, eu escolho o momento que eu quero participar. E o Senhor, Ele nos chama para uma vida de intensidade. Eu sempre costumo falar que para os homens, a primeira impressão é que fica. Dependendo de como eu estiver vestido, você vai falar: não, esse não tem cara de angolano. Mas quando você trocar 3 palavras para mim, você fala assim: você é de onde? De onde você veio? Porque para os homens a primeira impressão é que fica. Só que para Deus a primeira intenção é que fica. Porque a primeira intenção, ela tem o poder. O salmista vai dizer o seguinte: Senhor, sonda o meu coração e vê se não tem caminho mau. Porque o nosso coração, a própria Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Então toda vez que nós nos deparamos com a graça de Deus, nós precisamos ter a responsabilidade que o Senhor, Ele quer nos usar de forma contínua. E você não precisa de um ajuntamento. É importante. E eu faço uma pergunta, até para os líderes: será que Vila Velha precisa de evangelismo? Será que Vila Velha precisa de evangelismo? Será que a Serra precisa de evangelismo? Será que Vila Velha precisa das 24 horas de louvor e adoração? Eu já ministrei em igreja que o mesmo microfone pegou na igreja da frente. Ou seja, não é o único evento que está acontecendo em Vila Velha hoje, amém? Tem outros lugares incendiados por Jesus. Só que a questão da graça, ela precisa ser manifesta lá fora, quando as 24 horas de oração e palavra e adoração acabarem. Porque nós estamos vivendo uma geração que mesmo pela graça vive negligenciando os frutos. Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Não estou falando que esse evento não é necessário. Não estou falando que esse mover não é necessário. Mas, entretanto, todavia, porém, precisamos gerar frutos. Os nossos frutos, eles sim vão revelar a graça de Deus. Vila Velha não precisa de evangelismo, precisa do seu fruto. A Serra não precisa do meu evangelismo, precisa do meu fruto. Porque quando o meu fruto, ele brota, ele não brota para mim, ele brota para a pessoa que está do meu lado, do meu lado, do meu lado, do meu lado, do meu lado. E se a gente vê os avivalistas, existem histórias de que toda a sociedade de um lugar teve que mudar de comportamento, porque os frutos são palpáveis. Os frutos, eles são manifestos da glória de Deus. A árvore, galho que não dá fruto, ele não serve para nada. E o que eu quero dizer com isso é que quando essas portas se fecharem, você continue queimado.
Você continue lembrando que você foi agraciado pela graça de Deus. Uma graça que faz com que você alcance outras pessoas. Nenhuma árvore dá fruto para ela mesma. Nós precisamos ter a responsabilidade que a graça que me alcançou, ela precisa alcançar outras pessoas. Eram mais de 1000 pessoas. Jesus falou assim: permaneçam em Jerusalém, até que do alto, recebereis poder. E aí, depois, vocês vão continuar. E é por isso que eu estou aqui, porque começou em Jerusalém, em Samaria, em Judeia, e depois chegou até mim, por pessoas que geraram frutos. Nós não precisamos de muito, nós só precisamos entender que o Senhor, Ele usa quem Ele quer. Mas haverá um dia que Ele vai falar: não é porque eu te usei que você é meu filho, não é porque eu te usei que você vai sentar comigo, porque eu não te conheço. Eu usei o seu dom, eu usei a sua voz, mas você não tem intimidade comigo. A porta da entrada é grande, mas chegará um dia que tudo vai se estreitar. Só pela intimidade, só pelos frutos você será conhecido. Então a mesma graça que me alcançou, ela precisa ser suficiente de me fazer frutificar. A mesma graça que me livra da condenação, ela precisa ser suficiente de fazer com que os meus frutos alimentem outras pessoas. Porque quando os frutos eles alimentam uma geração, as pessoas elas começam a querer mais. Pedro ele não tinha recurso nenhum. Creio eu que devia a muita gente. Mas quando ele se arrepende, ele se converte de verdade, ele fala assim: eu não tenho recurso, mas o que eu tenho, mas o fruto que eu tenho, eu te dou. O pão da vida que eu experimentei e me saciei, eu te entrego. E nós veremos sinais e maravilhas, não só por ver, mas por pessoas que geram frutos. Frutos de arrependimento genuíno, arrependimento que gera graça e valor. Porque nós retemos aquilo que Deus fez. Eu fui alcançado por um fruto gerado, mas esse fruto não pode terminar em mim. Eu preciso ser peça fundamental do ID de Deus. Está na hora de parar de terceirizar. Nós queremos apenas os altares, queremos ter uma voz bonita. Tem gente que fala assim: eu não sei cantar, não sei tocar, não sei o que falar, não sei pregar, então eu vou ficar só assim, Deus, as pessoas lá fora não querem isso, querem o seu fruto. Mais vale você ser alguém honesto lá fora do que ser um pregador bom aqui dentro. Mais vale você ser um bom marido lá fora do que ser um bom ministro aqui dentro. Mais vale pessoas se alimentarem dos seus frutos lá fora do que aqui dentro. Porque aqui dentro, dependendo do dom, eu mesmo cresci na igreja, mas fui conhecer Cristo de verdade. Tem coisas que minha mãe falava, eu lembro agora com 30 anos de idade, que eu não colocava em prática. E hoje eu lembro: opa, isso minha mãe falava. Porque a semente, ela vem de um fruto. A semente ela vem de um fruto. E esse fruto,
vai gerando sementes, frutos, sementes, frutos, sementes, frutos. E eu conversando com a menina do financeiro lá da igreja, né? Do financeiro do trabalho, que na segunda-feira se tornou uma igreja por 2 horas pelo menos. E ela falando, Vitor, eu estou com a minha filha, eu falo, ela não gosta de igreja, eu falo. Aí eu falei com ela, acalma o seu coração. A semente plantada, ela pode não gerar na nossa geração, mas não significa que não gerou. A palavra diz que nunca vi um justo mendigar o pão. Então quando Davi materializa-se como rei, ele lembra de Jonathan. Ele fala assim, eu preciso honrar a geração de Jonathan. Ele começa a procurar um por um, até achar alguém para ser honrado. Não é porque não foi feito na sua geração, ou que você não viu, que Deus não vai fazer. Então eu falei para ela, continue implantando, continue falando, não precisa ficar aflita, porque na hora certa ela vai lembrar de tudo que você falou, assim como eu lembro de tudo que minha mãe falou. E nós às vezes somos tão egoístas, que queremos que a árvore eu planto hoje, amanhã cresce e já dê frutos. Que se não for no meu olhar, no meu ver, no meu palpar, não acontece. Calma. O fruto que a semente que você está plantando agora, talvez você não vai ver crescer. E quando você cessar o seu respirar, a semente plantada vai alcançar outras gerações. Não é pela sua força, não é pela minha força, não é pelo seu dom, não é pelo meu dom, é por aquilo que Deus pode fazer através de você e através de mim. Então o poder da graça precisa ser suficiente de me fazer gerar frutos que geram sementes que são plantadas, plantações que geram outras árvores que geram frutos, e assim até que Ele venha. Até que Ele venha. Vocês estão comigo, amém? O poder da graça, ela é tão genuína, ela é tão pura, que quando nós nos inclinamos na graça, nós somos impedidos de adentrar em muita coisa. Porque a graça, ela tem um poder. A graça, ela por si só é tão poderosa. A palavra diz que quando Jesus morre, quando Jesus cessa o seu respirar, houve um mover espiritual. O que impedia o acesso à sala do trono, o véu se rasga de cima a baixo. E a palavra diz que quando Jesus volta, a cidade presenciou pessoas saindo do cemitério, pessoas voltando à vida pelo poder de Cristo. Então a graça, ela precisa ser suficiente de nos manter em santidade. Existe uma certa diferença entre ser santo quando a palavra diz sobre santidade, ela não remete à perfeição, mas ela remete ao entendimento de que eu preciso ser lavado todos os dias. Eu preciso ser limpo todos os dias. Dependendo do dia, de como a minha esposa acordar, o meu dia também acabou, eu não fiz nada. Talvez dependendo de como a sua esposa acordar, você está lascado. Se até agora você não entendeu nada, faça, peça, possa ser suficiente para gerar
Nós precisamos ter a responsabilidade de ser ferramentas nas mãos do Senhor. Isaías 10, ele vai trazer justamente um confronto de que a ferramenta nunca vai ser melhor nem maior do que quem a utiliza. Esse teclado nunca vai ser maior do que você, porque esse teclado é só uma ferramenta, e se você não tiver aptidão, não serve para nada. Esse altar é só uma ferramenta. Nós não podemos ser maiores do que Deus. Nós somos só uma ferramenta. Então que nós venhamos entender que o que Deus quer de nós é que nós sejamos úteis, e acima de tudo tenhamos a responsabilidade da graça que nos alcançou. E a graça que nos alcançou precisa gerar frutos. Amém? Aleluias.